Boa noite. Iremos apresentar transtorno alimentares e saúde mental na adolescência. O grupo é composto por 3 integrantes: Alisson Thiago Lopes Braga, João Aurélio Cardoso de Moraes e Sandra Raquel Macedo Almeida Drummond. Irei começar conceituando os transtornos alimentares. São quadros psiquiátricos resultantes de complicações clínicas causadas pelas alterações no comportamento alimentar, refletindo em danos à saúde, como mudanças no físico e agravos psicossociais. Geralmente ocorrem pela deficiência em si conseguir bater os macros, como também os micros, necessários para uma plena saúde na questão da alimentação. Uma das principais doenças é bulimia e anorexia. Bulimia seria a pessoa que se alimenta, a pessoa poderia até se alimentar, pode até se alimentar bem, só que ao mesmo tempo, após fazer a refeição, ela fica procurando induzir o vômito, E a anorexia já são pessoas que evitam ao máximo fazer a alimentação. Geralmente, esses transtornos ocorrem na adolescência. Às vezes, principalmente pela questão hormonal, a puberdade, ganho de peso, muitas vezes influenciado pela internet, pela moda contemporânea. Segundo a história, no Egito, a moda era que as pessoas fossem um pouco mais fortes. Já hoje a moda contemporânea é que a pessoa seja mais magra, E geralmente ocorre nesse período de adolescência. Aí ressalta a importância, do acompanhamento psiquiátrico, como a questão do nutricionista, com acompanhamento nutricional ao mesmo tempo. O objetivo do trabalho é informar sobre os fatores causadores e os impactos do desenvolvimento deste transtorno em adolescentes. A metodologia foi feita uma pesquisa bibliográfica, com ênfase nesse tema, em que se foram utilizadas 11 referências, Referências essas do ano de 2002 a 2021. Vamos continuar agora falando da fundamentação teórica. Então, se a gente for definir o que é transtorno alimentar são quadros psíquicos em que as pessoas entram no estágio de um medo obsessivo de engordar e uma preocupação. E essa preocupação chega a ser tão grande que ela começa a lançar mão de situações para poder evitar o ganho de peso. Dentre essas situações que vêm a ser utilizada por essas pessoas que sofrem desse transtorno, vão desde da diminuição drástica da alimentação durante a sua rotina alimentar durante o dia, até a questão de episódios compulsivos seguidos de uso de laxantes, de indução de vômitos para evitar esse ganho de peso. A etiologia desses transtornos ela é multifatorial. Atualmente, a gente observa um crescimento no público de adolescentes dessa distorção da sua imagem corporal, a sua insatisfação com o seu peso, e tudo isso leva ao surgimento de transtornos como a anorexia, a bulimia, a compulsão alimentar e a vigorexia. E a gente percebe que a mídia e a globalização, ela tem um papel tem um peso muito grande no surgimento desses transtornos. Desde que a globalização, ela proporciona o oferecimento de fast foods, que a gente sabe que são alimentos de grande potencial calórico, fornecimento baixo de nutrientes,
E esses alimentos, eles levam ganho de peso associado ao consumo excessivo, à inatividade física. Por outro lado, a mídia, ela tá ali massificando todos os dias para esses adolescentes um tipo físico ideal. Falando da anorexia, a anorexia é a redução drástica do consumo alimentar desses adolescentes, que começa com a redução, com a retirada de algum nutriente, por exemplo, carboidrato, e aí inicia com a retirada de um nutriente, e aí vai evoluindo para a retirada de uma refeição, até que esse jovem, ele chega a quê? Ele chega a reduzir a zero o seu consumo alimentar diário, levando a um processo de desnutrição severa, crítica, e chegando a casos que essas pessoas, elas precisam até de uma internação compulsória para poder conseguir alimentar esse indivíduo. A gente percebe que o público mais afetado pela anorexia é o público adolescente feminino, mas também a gente tem relatos de casos do público masculino também acometido por esse problema. Um outro transtorno também que a gente conhece, que também é bem comum, é a bulimia. Que a bulimia é bem diferente da anorexia. A anorexia há uma ingestão reduzida a quase nada, né? Então, começa a reduzir até que o indivíduo não consome mais nada. A bulimia é o contrário. A bulimia, ele é caracterizado por um processo compulsório. Aquela pessoa, ela tem um processo de compulsão alimentar. Essa compulsão, ela vai ser seguida de um arrependimento. E aí, depois desse arrependimento de ter consumido todo aquele alimento, toda aquela comida que foi consumida, aquele indivíduo, ele vai começar a tentar se livrar dessa comida, com a indução de vômitos e uso de laxantes. É bem comum na análise do indivíduo que está sendo investigado em caso de bulimia, alguns aspectos serem observados. Por exemplo, os indivíduos que sofrem de bulimia, ele tem os esmaltes dos dentes desgastados. Por quê? Pela frequência de vômito durante o dia, o que vai acontecer? O suco gástrico vai começar a corroer esse esmalte do dente. Então, é um fator que também é observado na anamnese. O dorso da mão também ferido. Por quê? Porque durante o processo de colocar o dedo na garganta para induzir o vômito, os dentes vão machucar essa parte das mãos. Então, é um fato também que os profissionais observam bastante. A gente vai ter também a vigorexia, que a vigorexia é um transtorno de imagem corporal, em que as pessoas, elas não conseguem, mesmo com ganho de massa muscular muito grande, aquelas pessoas não conseguem se enxergar daquela forma que estão. Então, estão sempre ali buscando, sempre ganhar mais e mais massa muscular. E a gente também vai ter a questão da compulsão alimentar, que ela pode ser seguida da bulimia, ou não, é só o processo em que os indivíduos, eles começam por um processo de ansiedade, eles começam a comer de forma compulsiva. E agora a gente vai dar continuidade ao trabalho, falando dos resultados e discussões. Bem, como muito bem trazido por Sandra, essa busca pelo corpo perfeito, ou talvez nem seja o corpo perfeito, mas para o indivíduo, mas algum padrão que ele se sinta confortável. Muitas vezes a gente pensa que a pessoa quer ficar magérrima, não. Ela não busca a perfeição, ela busca algo que ela se sinta confortável, né? E aí baseado em padrões que o fenótipo dela não se encaixa, que são inalcançáveis e construídos pela mídia. Enfim, existem várias pressões externas. E existe a predisposição genética também, não é? Indivíduos que são mais suscetíveis a desenvolver problemas de cunho psiquiátrico. Afinal, os distúrbios alimentares estão lá associados a uma CID, etc., um código de identificação de doença, visto que são problemas psiquiátricos de consequência fisiológica, né? Você vai ter esses comportamentos de desordem alimentar bem severos. E vão culminar, né, nas patologias já citadas.
E aí, dentro desse entendimento do processo de construção da doença, nos nossos resultados de discussões, trazemos algo citado por Sandra, mas vou discutir um pouco mais, que é a pressão dentro do público feminino. Quando vamos olhar a população atingida por distúrbios alimentares, vemos como a questão social vai interferir nesses dados, tendo os indivíduos acuminados pela busca pela magreza, pela tentativa de redução de peso ao público feminino, enquanto a vigorexia já está mais associada ao público masculino. Você vai ver uma presença maior de homens acometidos pela vigorexia. Ou seja, essa proporção é justamente advinda das pressões sociais, né? A forma como os distúrbios alimentares se manifestam, óbvio, nada é exclusivo de um gênero, nada vai ser exclusivo de um grupo. Só estou dizendo em relação à predominância, não é? Agora, temos um problema, vamos ao tratamento. E aí a importância do profissional de nutrição estar estudando isso, visto que a abordagem é multiprofissional. Temos ali o auxílio da parte psicológica de psiquiatras e psicólogos que vão tratar o cunho medicamentoso e a psicoterapia, né, ali lado a lado. E o nutricionista vai vir na parte da reeducação alimentar e instruir aquela pessoa a como ter um futuro alimentar saudável dentro de normas adequadas, dentro de um ambiente seguro para a sua saúde. E é lógico, para além desses 3 profissionais, se a pessoa tiver alguma complicação corporal além disso, então vão ter outros profissionais de saúde que vão interferir. Mas essa tríade citada da equipe de psicoatenção e o profissional de nutrição, ela tem que estar ali presente constantemente, tendo desdobramentos negativos ou não, porque é justamente esse alicerce que vai reconstruir a vida saudável desse indivíduo. Agradeço a atenção dos que estão assistindo esse trabalho. Vou mostrar as referências a seguir e tenham um bom dia.